O que o pai faz ao ouvir "É meu irmão!" surpreende o milionário e a mendiga negra. Estava tudo perfeito naquela noite de gala. O salão tremia sob os lustres de cristal, reluzentes como estrelas, refletindo milhões em diamantes. Hóspedes vestidos como se o brilho das roupas pudesse ocultar segredos enterrados. O milionário César Andrade, com o sorriso treinado de quem domina o mundo dos negócios, brindava no centro da festa. Ao redor, uma mistura elegante de poderosos. Jornalistas e celebridades movia-se em passos calculados, como um balé de interesse e aparências. David, o filho de 10 anos dele, corria pelo salão com a inocência de uma criança que ainda não entendia o peso das máscaras ao redor. Mas foi quando ele parou de repente, os olhos saltando. A pequena garganta soltou um grito que congelou o tempo. "É meu irmão!" O ruído cortou a música. O murmúrio da elite calou-se em choque. Os convidados se viraram, engolindo a surpresa. César sentiu um frio angular subir pela espinha. Pele negra, tão marcada pelo sol e pela rua quanto pela luta. Vestia trapos, mas carregava uma correção impressionante na postura, difícil de ignorar no meio daquele luxo despudorado. Tirou o capuz e falou com voz firme, cheia de uma verdade que parecia estraçalhar aquele ambiente aparentemente imune. "David é meu filho. Eu sou a mãe dele." O salão virou um palco de incredulidade. Sussurros viraram questionamentos ásperos. Olhares se encheram de julgamento e medo. César sentiu o nó na garganta apertar, a culpa pulsar como um trovão escondido. Como ele nunca soube. Como guardou esse segredo trancado no cofre de uma passada sombria. Maria avançou, a lita estampada no rosto. Falava pouco, mas cada palavra que soltava possuía o peso de uma vida arrancada, de noites em claro na calçada, da dor de uma mãe separada do filho. Já César, entre o choque e a confusão, se viu diante de um passado que ameaçava destruir tudo o que havia construído. Uma fortuna questionável costurada por T. A imprensa presente, pronta para transformar a cena em manchete. O brilho da riqueza esmaecia diante do drama real a poucos metros dali. Os segredos começaram a vazar, revelando um império sobre fundamentos frágeis, com rachaduras que poderiam ruir em segundos. Naquele instante, não era mais sobre dinheiro ou status. Era sobre quem realmente pertencia ao David. Sobre a verdade cruel que unia esses dois mundos, o luxuoso e o devastado pela solidão e pelo abandono. Maria e César, amantes e inimigos, vítimas, estavam prestes a entrar em uma batalha legal que ninguém esperava. A tensão no ar era palpável, e no silêncio que seguiu o grito de David, uma pergunta sussurrava nas sombras. Até onde vai o preço do amor quando enfrentamos a brutalidade da verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele silêncio suspeito que seguiu as palavras de Maria, o tempo parecia parar. O salão, antes vibrante de risos e música, agora estava engolido em um sufoco coletivo. César,
preso entre a incredulidade e o desespero, não conseguia desviar o olhar da mulher que fez sua vida virar de cabeça para baixo. David, com a inocência que ainda lhe restava, olhava entre os dois com uma mistura de curiosidade e medo. "Eu quero minha mãe", disse ele, a voz pequena ecoando o que ninguém se atrevia a dizer. O olhar de César se firmou. Era uma batalha perdida antes mesmo de começar. Mas enquanto a tensão pairava no ar como um veneno, uma nova figura surgiu na entrada do salão. A luz dos lustres refletiu em uma silhueta imponente. Era Beatriz, a esposa de César. Seu vestido vermelho contrastava com a atmosfera fria e pesada que dominava o espaço. Com um semblante determinado, ela caminhou até o centro, atraindo a atenção de todos com seu poder silencioso. "César, como você pôde?" A voz dela ecoou, firme como uma tempestade prestes a estourar. O milionário se virou, confuso, mas o olhar dela não aliviava. Ele se sentiu exposto, vulnerável. Mas o choque estava apenas começando. "Você sempre foi um mestre em esconder segredos, César. Criou uma vida inteira em uma mentira", disse Beatriz, com o tom de quem soubera de tudo. Os murmúrios da plateia tornaram-se um rugido. As expressões mudaram, de dúvida para incredulidade. E antes que todos pudessem processar aquela reviravolta, Beatriz continuou: "E se eu te disser que o David não é o único filho que você tem com Maria?" Um sussurro cortou o ar. César sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Qualquer resquício de controle que ele tivesse estava se esvaindo. "O que você está dizendo?" ele gaguejou, o nó na garganta virando pedra. "Eu sou mãe de outro filho. Um filho que você não sabia." Um filho que Maria também não sabia. Até agora. As palavras delas caíram como um eco de uma bomba prestes a explodir. O silêncio se tornou denso, a tensão cortante. Maria parecia absorver o impacto, a fúria na expressão misturando-se a uma angústia profunda. "Mas como?" Maria começou, mas não conseguiu continuar. Ela estava em choque, presa em uma teia de desilusões e revelações. O que ela pensava ser um reencontro com seu filho havia se transformado em uma nova camada de confusão. A cliente frequente de César, determinada e intrigante, observou cada instante, com um brilho na expressão que mudava de curiosidade para expectativa. Havia segredos mais profundos ali, segredos que agora começavam a se desenrolar em pleno salão. David estava no meio de tudo, sem entender a gravidade do que estava prestes a fazer. Ele, o elo que poderia unir mundos diferentes, agora numa balança de mentiras e traições. E como se um botão tivesse sido pressionado, a multidão que cercava a cena se agitou, iniciando um turbilhão de murmúrios ansiosos. Todos queriam saber mais, e as perguntas borbulhavam. Como César pôde ser capaz de esconder uma coisa dessas? Quem eram de fato aqueles filhos? E Maria? O que ela faria agora? Enquanto a pressa de resposta cercava a atmosfera eletrificada, o semblante de César se transformava. Do medo à raiva, da confusão à determinação. Ele estava prestes a lutar, mas quem ele realmente era nesta nova batalha? A cada segundo a verdade se tornava mais opaca, mais desafiadora, deixando uma sombra de incerteza nas relações que antes pareciam sólidas. "César, a verdade sempre vem à tona", disse Beatriz, desafiadora, enquanto o salão entrava em um colapso de segredos não apenas revelados, mas incendiados. E, em meio a tudo isso,
uma pergunta pairava no ar. Quem realmente venceria neste jogo de verdades e ilusões? A tensão no ar vibrava como um fio esticado. Beatriz, com o olhar fixo em César, parecia cada vez mais determinada. Mas, antes que ele pudesse processar a magnitude daquela revelação, um grito cortou o ar, se destacando da murmuração crescente. Ah! Uma mulher desconhecida apareceu na porta com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela segurava um celular como se fosse o artefato sagrado. Desculpem, desculpem! A sala se voltou para ela, um misto de curiosidade e irritação. Precisamos sair! A polícia está vindo! O caos se instalou, olhares de incredulidade dançavam no salão. César estava paralisado, o passado se desmanchando ao seu redor. David, ainda segurando a mão de Maria, questionava com a expressão confusa, como se também estivesse buscando por respostas. Mas o que está acontecendo? César finalmente conseguiu formular a pergunta. Essas fotos que eu vi, elas foram tiradas na casa de campo que você e Beatriz têm. A mulher respirou apressadamente. As pessoas lá viram tudo. Os encontros de você e Maria. O que vem acontecendo é bem pior do que imaginamos. O murmúrio cresceu e as expressões se tornaram preocupadas. Muitos dos convidados já tinham seus celulares em mãos, buscando desesperadamente por informações. O brilho dos diamantes e o luxo do salão pareciam agora uma fachada patética, sob um olhar mais atento. César! Beatriz exclamou, a raiva se misturando com o medo. O que mais você escondeu de mim? Maria, ainda absorvendo o choque da revelação sobre outro filho, estava agora presa ao turbilhão de emoções ao seu redor. César, você prometeu que tudo estava no passado. Nossas vidas, as nossas escolhas. Isso não deveria voltar. A intensidade de sua voz estava entre o desespero e a necessidade de fazer sentido de tudo aquilo. E a mulher, ainda tremendo, continuava. Eles falam sobre um evento, uma festa e outras pessoas. Elas estão falando. Tem alguém por trás disso. Estão dispostos a tudo para que esses segredos venham à tona. Nesse momento, o chão pareceu estremecer sob os pés de César. O que esses segredos poderiam causar? Imagens de vídeos e fotos invadiram seus pensamentos. Os ecos de um passado que ele tentou enterrar estavam voltando. A atmosfera pesada foi cortada por sirenes cada vez mais próximas. Os sussurros agora eram gritos de pânico. Meu Deus, o que está acontecendo? Alguns convidados começaram a correr, enquanto outros buscavam mais informações. E entre a confusão, um olhar fervoroso de um homem, uma figura sombrinha que ainda observava de longe, se destacou. Ele tinha uma expressão maliciosa, como se soubesse que tudo estava prestes a desabar. Algo nele parecia estranhamente familiar. Você! Quem é você? César falou, sua voz soando mais como uma pergunta desafiante. O homem sorriu, revelando um brilho ameaçador nos olhos. Ah, César, você sempre foi tão bom em esconder. Mas os segredos têm suas maneiras de encontrar a luz, não tem? Nesse momento, um barulho surdo cortou o ar, e a porta principal do salão se abriu abruptamente. Figuras uniformizadas começaram a entrar, as aplausos e risos silenciados diante da autoridade que se aproximava. As luzes refletidas diminuíram. Uma sombra emocional deixou o ambiente ainda mais sombrio. Todo o glamour havia evaporado. Os rostos estavam pálidos, as expressões agora apenas um misto de espanto e nervosismo. O silêncio que se instalou era carregado de expectativa. César olhou para David,
que ainda segurava a mão de Maria, e se deu conta de que a verdade estava à porta, prestes a desmoronar tudo. Mas a verdadeira pergunta não era sobre a quantia de segredos revelados. Era sobre quem ficaria em pé ao final. E ao observar o movimento de um grupo de policiais se aproximando, César percebeu que não eram apenas suas escolhas passadas que estavam ali, mas também um futuro incerto, completamente fora de controle. A dúvida pairava no ar. Quem realmente estava em perigo agora? O silêncio pesado no salão parecia cortar como uma faca afiada. As sirenes ecoavam cada vez mais próximas, e enquanto todos os convidados começaram a se mover nervosamente, uma sensação de iminente calamidade pairava no ar. César estava paralisado, preso entre a dissolução de sua vida de luxo e as César, você está me dizendo que colocamos nossas vidas nesse inferno por causa de um segredo que você guardou? Um segredo que já rompeu todas as barreiras? Sua voz tremeu, misturando desespero com a fúria que crescia. A mulher que chegou com o celular tremendo na mão observava a bagunça com um olhar de assombro. Eu não sei o que mais estão escondendo, mas o tempo está correndo. A polícia não vem só por você, César. Estão atrás de mais, de muito mais. O ambiente estava carregado, as expressões dos convidados mescladas entre curiosidade e horror. Tudo isso tornava-se um espetáculo de revelações climáticas. Então, como se o mundo estivesse de cabeça para baixo, um homem de terno escuro, que até então estava em segundo plano, avançou lentamente. Seu olhar era penetrante e malicioso, como se fosse um predador em um jogo. Você não sabe ainda. César? Sua voz soava como um sussurro aterrador, ecoando entre o pânico da sala. Você não é o único que construiu uma vida em cima de mentiras. César sentiu o coração acelerar. Quem é você? A voz dele estava tensa. Eu sou o irmão que você nunca soube que tinha. O homem revelou com um sorriso frio. E além disso, também sou o verdadeiro pai de David. Uma onda de choque percorreu a sala. As bocas se abriram. E em um instante, cada olhar se voltou para César, não sabendo se a revelação era uma piada de mau gosto ou uma verdade devastadora. Maria, em estado de choque, olhou para David. O menino estava paralisado, sem entender o que estava sendo discutido. Seu filho, César. O homem continuava, aproveitando cada segundo de destruição. Você pensou que poderia esconder tudo, mas o seu passado está prestes a trazer uma tempestade que você não poderá controlar. César, atordoado, começou a recuar. Como assim? Isso não pode ser verdade. Eu tenho provas, fotos, documentos, tudo que você e sua esposa juraram proteger. O homem levantou um envelope que estava guardado em seu bolso. Beatriz, agora reconhecendo a gravidade do que estava diante dela, olhou para César com uma expressão de horror. Então era isso que você temia? Você escondeu um filho? Você me traiu. A sala ganhou vida novamente. Gritos de confusão e indignação se espalharam. César olhou em volta. As pessoas agora falavam entre si, e as cabeças se viravam em murmúrios de reprovação. Em meio a esse caos, as sirenes começaram a apitar, e o som se tornou ensurdecedor. Então um flash de luz iluminou o salão. Uma câmera, um repórter que acabara de entrar e filmava tudo. A verdade estava não apenas prestes a ser revelada, mas estava sendo transmitida ao vivo. O que César pensou que era um escândalo privado, agora se tornava um espetáculo público. César, como você conseguiu viver com essa mentira por tanto tempo?
Uma voz feminina gritou do meio da multidão. O impacto da pergunta ressoou ainda mais forte do que a presença dos policiais que chegavam. César estava em um redemoinho de emoções. Em questão de segundos, seu mundo desmoronava. Olhando para Maria, seus olhos buscaram uma resposta, mas ele só viu desespero e confusão. E então, ele olhou para David, uma criança inocente no meio de toda essa tempestade, e o peso da culpa o esmagou. O homem continuou, aproveitando a atenção que estava recebendo. Você é um mentiroso, César! E seu império baseado em segredos acabou! Prepare-se para perder tudo! O salão agora borbulhava em reações. As câmeras filmavam cada expressão de horror. As sirenes estavam cada vez mais próximas. E no fundo, o eco de uma verdade muito maior que estava prestes a ser lançada. César sentiu que uma parte de si mesmo estava se desfazendo. Mas ele não sabia ainda que essa nova revelação era apenas o começo de uma série de segredos ainda mais sombrios. Nesse instante, uma pergunta maliciosa atravessou sua mente. Quem mais poderia estar envolvido nessa teia de mentiras? E a resposta, ainda obscura, deixava um gosto amargo de incerteza em seus lábios. O que mais estaria à vista, esperando para ser revelado? Enquanto o caos se desenrolava no salão, César sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando. O homem que afirmou ser seu irmão o observava com um sorriso ameaçador, como uma cobra pronta para atacar. Você escondeu um filho, César, e a cada dia o fardo só aumenta. Repetiu, quase sussurrando. O salão estava em polvorosa. Os murmúrios se transformando em gritos e questionamentos. David ainda segurava a mão de Maria, olhando entre os adultos, confuso. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Mãe, o que está acontecendo? Sua voz, inocente e trêmula, ecoou em meio ao tumulto. A pergunta atingiu César como um golpe. Ele não tinha resposta. Este é o verdadeiro pai de David? O homem se adiantou, apontando para César com um dedo que parecia acusador. E você é o quê? Um mentiroso que construiu uma vida em cima de mentiras e traições? Ele não é seu filho, César. Você não é mais do que um estranho? O salão estremeceu. Pessoalmente, César nunca havia se sentido tão exposto. Onde estava a segurança que sempre teve? Beatriz, agora vermelha de raiva, olhou para César com uma mistura de desprezo e dor. Isso não pode estar acontecendo? Você não pode estar me traindo com este homem, e nem com Maria. A verdade do passado sempre vem à tona, Beatriz. Você sabe disso, o homem respondeu, com um brilho malicioso nos olhos. E então, como se um relâmpago tivesse cortado a noite, a porta principal se abriu novamente. Mais duas figuras, desta vez policiais, entraram. A atmosfera pesada instantaneamente se transformou em um turbilhão de gritos alarmados. As sirenes, que antes se ouviam ao longe, agora estavam ali, escandalosamente próximas, e estavam ali por uma razão. Antes que todos pudessem processar essa nova reviravolta, um turbilhão tomou conta do ambiente. Um dos policiais se adiantou. César Andrade, você está preso por suspeita de... A declaração interrompeu-se quando uma mulher, de vestido sutil e cabelo desgrenhado, surgiu por trás dos policiais. Esperem! Não façam isso!
Uma avalanche de olhares se voltou para ela. César não reconheceu aquela mulher, mas suas expressões pareciam indicar algo crítico. Eu tenho informações que mudará tudo. O policial hesitou e a mulher se aproximou, olhos brilhando de ansiedade. César, você precisa ouvir. Tudo que você construiu está em risco, não só por causa desses segredos, mas porque há algo mais, algo que vai ficar muito pior. Ele franziu a testa. O que você sabe? As palavras saíram em um sussurro. As vozes ao redor começaram a se calar e todos os olhos fixaram-se nela, como se cada segundo contasse. David não é o único que está em perigo. Ela respirou fundo. Prendeu a atenção de todos. 7 anos atrás, algo terrível aconteceu. Uma tragédia. E David não é somente seu filho, César. Há um mistério profundo, um segredo que envolve a vida de outra criança. Um segredo que você vai querer saber antes que seja tarde demais. César sentiu uma onda de desespero. Que tragédia! Que criança! Um acidente! A voz dela subia de tom, enquanto um eco de horror tomava conta do ambiente. Uma troca na maternidade. Uma mulher que ficou com seu filho enquanto você... As palavras da mulher desabaram como uma tempestade, deixando todos paralisados. O que ela estava dizendo? Um nó de pânico formou-se em sua garganta. Se Davi não era o único, quem era? Um murmúrio percorreu a multidão. As reações de espanto eram palpáveis. A mulher continuou. E se eu disser que Davi tem uma irmã, preservada em algum lugar, mas sob uma realidade que pode destruir o que você acredita? O silêncio cortante foi interrompido apenas pelo ritmo pesado da respiração das pessoas. O que mais estava escondido? César olhou para Davi e Maria, um desespero profundo surgindo em seu peito. A cada palavra daquela mulher, seu mundo parecia se despedaçar ainda mais. As sirenes se tornaram um zunido distante, e quando César levantou os olhos novamente, a sensação de que o chão estava se desfazendo sob ele tomou conta. Não era apenas um jogo de segredos, era um jogo mortal. Uma rede de vidas entrelaçadas de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. César, a verdade agora está à porta. E ela vai te devorar por inteiro, a mulher disse. E no momento em que as palavras dela ressoaram no ar, a tensão começou a se transformar em algo mais. A revelação estava apenas começando, mas o que mais estava por vir? César se viu em um abismo de incertezas. Com que verdade ele teria que lidar a seguir? O silêncio pairou no ar, pesado como chumbo. As palavras da mulher ainda ressoavam na mente de César, enquanto a multidão ao redor começava a se agitar. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, preso entre verdades insuportáveis e a fúria crescente de Beatriz, que agora parecia uma tempestade prestes a desabar. Uma irmã? De quem você está falando? Gritou César, sua voz tremendo com a mistura de raiva e medo. Do seu filho, César, e eu sou a única que sabe disso, insistiu a mulher, com os olhos brilhando de determinação. David não é o único, e essa menina precisa de você. David olhou confuso entre os adultos, sentindo a tensão, mas não entendendo a gravidade do momento. O salão estava em caos e as sirenes se tornavam ensurdecedoras. Enquanto todos debatiam e os murmúrios aumentavam, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, vindo de fora. Socorro! Socorro! A porta do salão se abriu abruptamente e uma figura magra, arrastando-se, entrou no ambiente, seus olhos arregalados. Era uma jovem, com roupas sujas e o rosto coberto de arranhões. O pânico estampado em seu olhar fez o salão silenciar. O que aconteceu? Perguntou um policial.
Mas a jovem não parecia notar. Olhos arregalados, ela se aproximou de César. Você tem que me ajudar. Eles estão vindo. Eles querem o seu filho. César ficou paralisado. O que você quer dizer com isso? De quem você está falando? Ela respirou fundo, e a angustiante revelação se apressou em escapar. Eu sou a irmã dele, a que você não sabia que existia. Mas eles sabem e querem sequestrá-lo. O impacto das palavras ressoou como um trovão no salão. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a se afastar, criando uma zona de segurança. César sentiu o coração disparar. Ele olhou para David, que estava em choque, mas agora uma centelha de medo apareceu em seus olhos. A jovem continuou, quase implorando. Você precisa me ouvir. Eles vêm à sua procura, e eu não sei quanto tempo temos. Quem são eles? Indagou Beatriz, sua voz transbordando preocupação. O que você sabe, garota? Eu não posso explicar tudo aqui. É muito perigoso. Mas você tem que me ajudar. O que você não sabe é que a mãe de David, Maria, não era só uma amante. Ela estava sendo vigiada. Uma organização secreta. Eles estavam atrás de mães para experiências. Então você precisa. O nervosismo a para instante, cortando a tensão. No meio da confusão, César sentiu cada fibra de seu ser ameaçada. Uma experiência? O que tudo isso significava? E quem mais estava envolvido? Um dos policiais começou a avançar, reconhecendo a urgência da situação. Precisamos de todos os detalhes. Você pode nos levar até eles? Mas antes que a jovem pudesse responder, os gritos aumentaram novamente. Uma nova onda de policiais adentrou o salão e a tensão estava nas alturas. Ao fundo, uma sirene soou com força. Algo murmurou na multidão. Segredos, segredos. Agora a verdade estava ali, exposta. Mas ainda era emaranhado em mentiras. César olhou para a jovem. Sua expressão agora era de desespero. Eles vão tentar pegar David. Eu não posso deixar isso acontecer. Nós precisamos sair agora! Gritou Beatriz, puxando César. Mais uma sensação de impotência o dominava. Ele se perguntava se conseguiria proteger seu filho dessa nova ameaça. Enquanto as luzes piscavam e os policiais cercavam o espaço, o jovem olhou para David. E a verdade atingiu César como um raio. Seu mundo, suas escolhas, tudo o que ele pensou que sabia, estava à beira de desmoronar. O que mais poderia ser revelado? Como você sabe que é irmã dele? E o que mais você esconde? Ele pressionou, sentindo que cada resposta poderia ser uma lâmina cortante. Eu sou parte de algo muito maior, ela respondeu, a voz vacilante. E você também! A sua vida está em uma teia de mentiras. Você tem que decidir agora. Proteger David ou continuar vivendo nessa escuridão? O peso das palavras pairou no ar. O silêncio nervoso tomou conta de todos novamente. César estava em um precipício. A verdade e a proteção de seu filho em jogo. Até onde ele iria para descobrir o que realmente estava acontecendo? Mais perguntas do que respostas o cercavam. E no fundo, ele sabia que a tempestade estava apenas começando. E assim, a trama do segredo se entrelaçava ainda mais em torno deles. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, preso entre verdades insuportáveis e a fúria crescente de Beatriz, que agora parecia uma tempestade prestes a desabar. Uma irmã? De quem você está falando? Gritou César, sua voz tremendo com a mistura de raiva e medo. A jovem,
visivelmente nervosa, tentou se fazer ouvir em meio ao caos crescente. David, não é o único. E esta menina precisa de você. Ele olhou para David, que estava em choque. Mas agora uma centelha de medo apareceu em seus olhos. Enquanto isso, a mulher continuava a falar em um tom quase desesperado. Ela precisa de você antes que eles venham. César sentiu o coração disparar. Quem são eles? Ele precisava de respostas, mas a tensão no ambiente era palpável. Mas antes que a jovem pudesse revelar mais, um grito cortou o ar, vindo de fora. Socorro! Socorro! A porta do salão se abriu abruptamente e uma figura magra, arrastando-se, entrou no ambiente. Era uma jovem, com roupas sujas e o rosto coberto de arranhões. O pânico estampado em seu olhar fez o salão silenciar. Pare! Saia da frente! Gritou um dos policiais, tentando controlar a situação. Mas a jovem ignorou, correndo em direção a César, quase caindo aos seus pés. Você tem que me ajudar! Eles estão vindo! O pânico afetou a todos. César sentiu que sua vida estava se desmoronando. Calma! O que está acontecendo? De quem você está falando? Ela respirava com dificuldade e as palavras saíram apressadas. Eu sou a irmã dele, a que você não sabia que existia, mas estão atrás de nós. Querem sequestrá-lo. Uma onda de choque percorreu o salão. Os murmúrios se tornaram gritos de confusão e indignação. As pessoas começaram a se afastar, criando uma zona de segurança. Beatriz olhava para César com uma mistura de horror e desespero. César, o que você escondeu? O que mais está acontecendo? Antes que César pudesse responder, um novo grupo de policiais entrou. E a tensão estava nas alturas. Eles tinham comandos claros, mas a conversa ainda estava a todo vapor. O jovem olhou para César. Sua expressão agora era de desespero. Eles vão tentar pegar David. Eu não posso deixar isso acontecer. Precisamos de respostas, gritou um dos oficiais, tentando intervir, seu olhar fixo na jovem. E foi nesse momento que tudo mudou. De repente, uma terceira jovem apareceu na porta, famosa por todos os presentes. Cláudia, a influenciadora digital, conhecida por suas histórias de vida intrigantes, entrou carregando um celular na mão. Ela olhava em volta com uma expressão de pânico. César, eu encontrei algo. Algo que pode arruinar você. A tensão no ar se tornou explosiva. Todos os olhares se voltaram para ela, intrigados, mas ao mesmo tempo alarmados. O que você sabe, Cláudia? Perguntou Beatriz, com os olhos penetrantes. Eu estive investigando e descobri que a irmã, que você não sabia que tinha, não é só uma irmã. Ela respirou fundo, o choque em seu rosto deixava tudo ainda mais confuso. Ela é parte de um esquema muito maior. Um esquema que envolve não só a sua família, mas também outras crianças. E você, César? Você está no centro disso tudo. César sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Como assim? Ele estava confuso. As revelações estavam se acumulando de forma devastadora. Há documentos, fotos dela e de outras crianças também. Tudo que o seu pai fez, tudo que sua mãe manteve em segredo, estão vindo atrás de você e de todos nós. O murmúrio aumentou e todos começaram a falar ao mesmo tempo. A sala estava em polvorosa. Beatriz encarou César como se visse um estranho. O que mais você escondeu, César? Enquanto o caos se espalhava, um som profundo ecoou.
O choque de uma batida ensurdecedora na porta fez todos os presentes se calarem novamente. A porta estremeceu e uma voz autoritária chamou de fora: César Andrade, a polícia está aqui para prender você. A tensão agora era elétrica. O som da sirene era acompanhada de batidas. Era o fim do mundo que César conhecia, sem dúvida. Os olhos estavam fixos nele. E naquele momento, César percebeu que a verdade que ele tanto tentou esconder estava prestes a ser revelada. Mas quem sustenta o peso dessa verdade? E qual seria o preço que todos teriam que pagar? O silêncio pairou no ar, pesado como chumbo. As palavras da mulher ainda ressoavam na mente de César, enquanto a multidão ao redor começava a se agitar. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, preso entre verdades insuportáveis e a De quem você está falando? Gritou César, sua voz tremendo com a mistura de raiva e medo. David não é o único. E essa menina precisa de você. A jovem, visivelmente nervosa, tentou se fazer ouvir em meio ao caos crescente. César olhou para David, que estava em choque, os olhos do menino fixados em seu pai, buscando uma explicação que César sabia que não poderia oferecer. Da porta, a figura de Cláudia, a influenciadora digital, irrompeu como um furacão. César, eu encontrei algo. Algo que pode arruinar você. As palavras dela cortaram a tensão no ar, como uma faca. Todos os olhares se voltaram para ela, intrigados, mas ao mesmo tempo alarmados. Que tipo de informação você tem? Exigiu Beatriz, seus olhos brilhando com determinação. A tensão era palpável, como se a sala estivesse prestes a explodir. Há arquivos, fotos, tudo o que seu pai fez, César. Tudo escondido sob uma camada de mentiras. Cláudia olhou para a multidão, visivelmente abalada. Uma onda de murmúrios rosera, enquanto os convidados buscavam entender a gravidade da situação. Mas antes que César pudesse questionar mais, um som profundo ecoou. Batidas ensurdecedoras na porta fizeram todos calarem novamente. César Andrade, a polícia está aqui para prender você. O coração de César disparou. Afinal, o que ele tinha feito para acabar numa situação tão explosiva? Beatriz estava ao seu lado, com a fúria nos olhos, e agora se sentia completamente cercado. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, o desespero a tomando. Entre os gritos de pânico e caos, a jovem que se apresentou como irmã de David começou a sussurrar freneticamente. Você não entende, eles estão atrás de algo muito maior. Eles vieram buscar, mas você não pode deixar que levem. Quem são eles? César disparou, sem paciência para mais jogos. A sala estava numa agitação crescente, todos começando a questionar seu papel nessa trama confusa. Eles sabem onde está a outra criança e estão prontos para fazer qualquer coisa para encontrá-la. A jovem tremia, os olhos arregalados de terror. Foi essa a revelação que fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Outro filho? A mente de César girou ao redor da ideia. E em meio a tudo isso, ele notou que um detalhe lhe escapava. Algo estava errado. Nesse momento, Cláudia, a influenciadora, ergueu o celular como uma câmera pronta para capturar um escândalo. Eu tenho tudo gravado. O que você fez, César? E quem são realmente essas pessoas? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um grito alarmante ecoou do fundo da sala. César, socorro! Todos se viraram para ver um homem, pálido e suando, congestionado com uma espécie de agonia. Eles estão indo atrás de você. O homem apontou para César, e em seus olhos havia desespero absoluto. A outra criança, ela está em perigo. Quem é você? César gritou,
sentindo o caos tomar conta novamente. O homem parecia familiar, como uma sombra de seu passado surgindo à luz. Eu sou seu irmão, o irmão que você nunca soube que tinha, e a criança que você despreza é nossa irmã. A revelação foi como um impacto, e César sentiu a realidade se desintegrar ao seu redor. O murmúrio cresceu na sala, e os olhares se voltaram novamente para César, agora cercado de perguntas sobre sua verdadeira identidade. O homem o encarava, desafiador. César, o que mais você escondeu? Beatriz questionou, sua voz rasgando, como um golpe. César se viu encurralado entre suas mentiras e a verdade que estava assassinando tudo o que acreditava. Toda a sala tremia com a magnitude do que estava sendo revelado. Os policiais estavam na porta, prontos para entrar, e a televisão montada num canto transmitia imagens de tudo o que estava acontecendo ao vivo. As cameramen registravam cada expressão de terror e todas as faces de desprezo. César sentiu uma onda de pânico tomar conta dele. O que agora? Como ele poderia se proteger? Havia um abismo de mentiras que precisava encarar. E enquanto o futuro de David, o filho que tanto amava, pendia na balança, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era César Andrade? E o que mais estava prestes a ser revelado? O silêncio pairou no ar, pesado como chumbo. As palavras da jovem ainda ecoavam na mente de César, enquanto a multidão ao redor começava a se agitar. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, preso entre verdades insuportáveis e a fúria crescente de Beatriz, que agora parecia uma tempestade prestes a desabar. Uma irmã? De quem você está falando? Gritou César, sua voz tremendo com a mistura de raiva e medo. David não é o único, e essa menina precisa de você. A jovem, visivelmente nervosa, tentou se fazer ouvir em meio ao caos crescente. Os olhares de todos no salão se intensificaram, a confusão se espalhando como um incêndio. César olhou para David, cuja expressão de inocência estava prestes a se quebrar. O menino fixou os olhos nele, buscando, sem saber, a resposta de um pai que se sentia cada vez mais distante. Escutem! A outra criança, ela está em perigo. Eles querem levá-la. César, você precisa nos ajudar antes que seja tarde demais. Então, antes que alguém pudesse reagir, as portas do salão se abriram com força. Um oficial da lei, em uniforme, entrou com uma expressão grave. César Andrade, um momento, por favor. Ao seu lado, um grupo de agentes começou a cercar a sala, mas suas palavras foram interrompidas por um novo grito ecoando. Socorro! Ajuda! Uma figura cambaleava até a entrada, sua roupa em frangalhos e o rosto coberto de arranhões. Todos se voltaram, perplexos. Era uma mulher que César reconheceu. Ela era uma das funcionárias que trabalhava em sua empresa. Seu olhar estava cheio de pânico. Você não pode deixá-los levarem. Eles estão atrás do David e da outra criança. O recinto estava em choque. Beatriz olhou para César, seu olhar misturado entre desprezo e desespero. O que está acontecendo aqui, César? Tira outra criança! Eu não sei, ele exclamou, a voz aguda de nervosismo. Como era possível que tudo estivesse fora de controle tão rapidamente? A jovem, que havia se apresentado como irmã de David, se adiantou, o olhar fixo na mulher caída. Você conhece essa mulher? Sim, era uma das minhas funcionárias. César respondeu confuso. Antes de tudo isso,
Antes de conhecer você, eu trabalhei em algo extremamente perigoso. A mulher ofegou. César, a sua vida, tudo o que construímos, está prestes a ruir. O que eu sei é que há muito mais envolvido. Um segredo que sua família guardou. Os murmúrios aumentaram à medida que a tensão crescia. Que tipo de segredo? César exigiu, sentindo o nó se formar em sua garganta. Você não sabe. Seu pai, ele estava envolvido em experiências. E David e a outra criança, eles são apenas o início. Há muitas pessoas envolvidas nisso. E algumas estão dentro de sua própria casa. A mulher gesticulou descontroladamente, enquanto os policiais a observavam com um pouco de incredulidade. Dentro de casa? O que você está dizendo? Beatriz, cada vez mais furiosa, tentava entender, mas César sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar de novo. Então, a mulher olhou diretamente nos olhos de César. Você precisa entender. A outra criança, a criança que está em perigo, é mais do que você imagina. Ela é a sua filha, César. A criança que você nunca soube que existia. O salão parou. O tempo pareceu suspenso. As palavras dela ecoaram na mente de César como um trovão. E todas as certezas que ele tinha desmoronaram como um castelo de cartas. Ele não conseguia processar. Não, isso não pode ser verdade. Mas os olhares ao seu redor diziam o contrário. O murmúrio tomou conta do ambiente. E numa fração de segundos o pânico se instalou como uma névoa intensa. Pessoas começaram a se afastar, os olhares horrorizados em choque. E se eu disser que você não é apenas um pai, mas também um prisioneiro de segredos que sua família desejava que você esquecesse? A mulher falou, com a voz agora cheia de sentimento. O que você tem não é apenas uma vida. É uma teia de mentiras. César sentiu, como se o chão baixo dos seus pés estivesse derretendo. Tudo o que pensava saber tinha mudado. O que mais estava guardado sob a superfície? Havia segredos que ele não conhecia e que poderiam mudar tudo. Mas então, as sirenes ecoaram mais alto. A força da polícia agora era uma realidade inescapável. César sentiu que a verdade não era apenas uma ameaça. Era uma tempestade à porta, prestes a varrer tudo o que ele acreditava. A pergunta martelava em sua mente. Quem ele realmente era? E quem mais estava envolvido nessa teia intricada de revelações? Neste momento, César sabia que o futuro de David estava em jogo, e agora pode ser de muitas mais vidas. Mas a dúvida permanecia. Seria ele forte o suficiente para enfrentar a verdade? Ou seria novamente tragado por mentiras do passado? César sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto as revelações continuavam a se desenrolar. O ambiente estava em caos. A jovem que se apresentou como sua irmã gritava, e a mulher que trabalhava para ele implorava por ajuda. A verdade, como uma tempestade iminente, pairava sobre todos ali. Ele não podia deixar que levassem David. Não podia. Calma! Todos, calma! Gritou um dos policiais, tentando manter a ordem. Mas poucos ouviram. O pânico estava em todo lugar. As vozes se misturavam. O que está acontecendo? É verdade? Ele tem outra filha? César sentiu uma pressão intensa no peito. Cada pergunta era como uma facada. Ele olhou para Beatriz, seus olhos cheios de dor e raiva. Eu nunca quis que isso acontecesse, Beatriz. Eu não sabia. Mas as palavras saíram fracas, e mesmo assim ela estava ali, com a fúria em seu olhar. A jovem irmã de David se aproximou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. César, por favor! Eles estão atrás de nós por causa do que nossas famílias fizeram.
A urgência na sua voz cortou as defesas dele. Ele respirou fundo, lutando para processar tudo. A mulher que havia entrado antes, ainda tremendo, tomou coragem. César, eu vi! Eles sabem onde a outra criança está. Precisamos protegê-la. As sirenes agora soavam como gritos de alerta, tomando conta do ambiente, e ele sentia a adrenalina correndo em suas veias. Mas o que fazer? Se a outra criança é nossa irmã, murmurou ele para si mesmo. Quem a está buscando? E como podemos pará-los? A jovem, sem perder tempo, puxou um pequeno papel do bolso, as mãos trêmulas. Aqui é tudo o que consegui juntar. Nomes, locais. Existem pessoas que não hesitarão em fazer mal a ela. Ele pegou o papel, seus olhos percorriam as informações com rapidez. Cada nome escrito era uma reafirmação de um pesadelo. Enquanto a sala fervilhava de medo e incerteza, um dos policiais se adiantou novamente. Senhor Andrade, precisamos que você responda. Verificaremos essas informações agora. Você está colaborando ou não? Ele olhou para David, que estava tão perdido quanto ele. Eu não posso deixá-lo aqui. Ele precisa de proteção. E nessa fração de segundo, todo o peso da responsabilidade bateu nele. Se a verdade não era apenas dele, mas de todos os que estavam ali, ele tinha que assumir. Desculpe, mas não posso ir não agora, murmurou para o policial. Meu filho e sua irmã precisam de mim. No final das contas, sou o único que pode protegê-los. O medo era como um veneno, mas também o motivava. Beatriz não sabia se chorava ou gritava. César, você está cometendo um erro. Mas o desespero na sua voz soava quase como um pedido de ajuda. Ouvindo tudo isso, a jovem irmã se aproximou e segurou a mão de David. Nós somos uma família agora e nunca mais vamos nos separar. Vamos buscar essa verdade juntos. Era uma promessa e também um voto de vida. Ele assentiu, sabendo que tinha que lutar, mas internas e externas, as batalhas estavam apenas começando. As sirenes ficaram mais próximas e tudo parece irromper em uma cacofonia de desespero e expectativa. Havia uma fugacidade no clima, uma eletricidade que acelerava os corações. Ele olhou para sua família, recém-descoberta, e sentiu um nó na garganta. Vamos sair daqui, disse, sua voz firme, apesar do medo. Com um impulso, ele puxou ambos os filhos em direção à saída. Ali na porta, ele avistou as sombras dos policiais se aproximando. E uma parte deles se perguntava se essa verdade, por mais dolorosa que fosse, era o que realmente precisava. Os gritos ecoaram por trás, mas agora era hora de agir. Com o coração acelerado, César e seus filhos saíram, prontos para enfrentar juntos o que estava por vir. Medo e esperança se entrelaçavam. Mas uma coisa era certa. Eles não estavam mais sozinhos. Agora, enquanto a história se desenrolava diante de meus olhos, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para Demonstre.